temos que olhar para os vírus com um ar de simbiose, ou seja, nós tentarmos adaptar o melhor possível a eles, porque eles, foi o que eles têm feito connosco, e depois tentarmos evitar, digamos, eliminar estas arestas que vão aparecendo. O que é que são estas arestas? São, por exemplo, agora a Covid e outras doenças, ou seja, são quando eles saem fora de um comportamento em que estamos em algum equilíbrio e nos causam estas desgraças para a espécie humana. Conhecemos o Sistema Solar e os seus planetas. Temos viajado e identificado as cordilheiras montanhosas da Terra e os mais extensos desertos. A exploração e mapeamento das profundezas do mar têm na robótica e na inteligência artificial aliados de peso. E apesar de já conseguirmos sequenciar o genoma humano, não conseguimos prever qual é o próximo passo de um vírus. O que é que temos a nosso favor? Usamos as armas de RNA do vírus e construímos vacinas. Já sabemos como introduzir o vírus no combate a bactérias. Agora, falta-nos descobrir no livro da natureza como viver em comensalidade viral. O que é que nós queremos monitorizar? Uma doença? Novas doenças? Porque se nós queremos monitorizar novas doenças, elas já saltaram. Nós queremos monitorizar o desconhecido. É P1 do Brasil, é da Bretanha, é da Inglaterra, da África do Sul, é da Califórnia, certo? Mas eu posso lhe garantir, países como a Índia, com níveis de contaminação como eles têm, posso lhe garantir que a Rússia, com níveis de contaminação que elas têm e com a falta de informação que temos, a própria China, eu não acredito que esses países, que ainda por cima têm campanhas de vacinação extremamente agressivas, não vão ter novas estirpes a aparecer por lá. Vão ter. E, portanto, a certa altura, qual é a solução? É fazer não sei quantas vacinas, ou então fazer uma super vacina, que depois tem tantos antigénios que nós espetamos num idoso e a resposta imunitária é tão forte que ele morre? Há alguns dados recentes que apontam para a possibilidade de vários casos no Reino Unido e potencialmente à volta do mundo serem resultado de infecções por vírus que nós chamamos de vírus recombinantes. O que é que são vírus recombinantes? Quando duas variantes distintas, ou quando duas estirpes distintas, ou duas linhagens distintas infectam a mesma pessoa, pode acontecer que existe uma troca de material genético de uma variante e a outra e que produzam um vírus que seja efetivamente tenha uma mistura de material genético dessas duas linhagens ou variantes ou estirpes que co-infectaram esse tal paciente. Se o paciente transmitir com sucesso essa nova variante recombinante para 2, 3, 4, 10, 15, 20 pessoas, por exemplo, gera-se o que nós chamamos de um vírus recombinante. No caso atual, pensa-se que a recombinação está a começar a ter um papel mais proeminente na evolução do vírus. Acontece com outros coronavírus sazonais, por exemplo, frequentemente, portanto não é nada inesperado no caso do coronavírus SARS-CoV-2, e estima-se que provavelmente 3 a 5% dos vírus circulantes atualmente possam ser vírus recombinantes. É extremamente difícil de detectar a recombinação para o SARS-CoV-2, dado que não evolui tão rapidamente como, por exemplo, o HIV, mas o que nós sabemos, por enquanto, é que sim, existe recombinação e que esse é um dos motores e provavelmente continuará a ser um dos motores da evolução do vírus. Se vier uma nova variante ou um novo vírus, pode vir um novo vírus. Não é impossível que surja um novo vírus, uma nova pandemia, até mais mortífera ou menos mortífera, ou mais lenta. O vírus da SIDA é muito mais lento na sua ação. E se nós olharmos para os números da SIDA ao longo destes últimos anos, vemos que são avassaladores comparados com o coronavírus. Matou muito mais gente. Mas como mata mais devagar, e se calhar em países mais subdesenvolvidos, a sociedade moderna, contemporânea e ocidental não se preocupou muito pelo menos não tanto como se devia ter preocupado com a pandemia da SIDA. Todas estas variantes devem ser vistas como um equilíbrio dinâmico, em que todas elas estão a infectar pessoas e umas têm uma maior probabilidade de se transmitir
e por isso vão ser mais frequentes na população ao fim de algum tempo, enquanto que outras têm uma menor capacidade de se transmitir e por essa razão vão ser cada vez menos presentes na população. E o que pode acontecer é que, havendo alguma variante que consegue escapar à proteção que é dada por vacinas, esta variante vai ter uma vantagem competitiva a infectar pessoas vacinadas, onde que as outras variantes não conseguem infectar. No relógio da humanidade, registram-se diariamente ligações silenciosas. Surgem em qualquer ponto do globo, independentemente da nossa presença. O ritmo da vida é uma síncopa contratempo. Alonga-se num fluido líquido bem lento, até terminar num encadeamento forte. E assim ficam, ignorando o dia em que serão descobertas. Não é de estranhar, portanto, que num compasso regular, novas formas de vida ganhem nome para a ciência. Há uma espécie bacteriana que é particularmente, está a ser particularmente perigosa nos hospitais, que é designada Acinetobacter baumannii. Essa bactéria era uma bactéria inofensiva há muitos anos atrás, existia no solo, portanto uma bactéria que habitava o solo, não tinha qualquer tipo de fator de virulência associado, ou pelo menos que se conhecia, e não tinha a capacidade de infectar e sobreviver dentro do nosso organismo, porque o nosso organismo é hostil para qualquer invasor. E, portanto, uma bactéria, para ter capacidade de causar infecção, tem que ter um arsenal de fatores de virulência que lhe permite realmente sobreviver nestas condições. E essa Acinetobacter baumannii, de facto, não tinha. O que aconteceu foi que, durante a guerra do Iraque, começou a aparecer, muitas vezes associada às feridas dos soldados, que eram tratados com antibióticos, e essa bactéria começou a entrar em contacto com o ser humano, em contacto com antibióticos, em contacto com outras espécies, que através de mecanismos de transferência genética, muitos deles associados aos bacteriófagos, mas os temperados, que é um tipo específico de bacteriófagos, foram aumentando o seu arsenal genético, portanto foram incluindo outros genes dentro do seu genoma, que foram dando à bactéria a capacidade de infectar o ser humano. Os mimivírus foram uns vírus descobertos, portanto, há cerca de 16, 17 anos, curiosamente por uma equipe que sempre trabalhou com bactérias, era conhecida mundialmente, uma equipe, portanto, do sul de França, por trabalhar com bactérias que eram parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que isto quer dizer? Bactérias que só sobreviviam dentro das células. E a descoberta deste vírus lançou grandes questões, porque no fundo parece ser aqui um intermediário entre as bactérias e os vírus, porque tem uma estrutura muito mais parecida com a das bactérias do que com os outros vírus, uma estrutura complexa, são muito maiores, têm o tamanho já praticamente de algumas das bactérias e lançam até, realmente, ou relançaram outra vez a questão sobre a evolução dos vírus, podendo provavelmente ser o tal passo intermediário entre as bactérias e os vírus e possivelmente, segundo alguns, até corresponderia a uma involução das bactérias, portanto que levariam a estruturas mais rudimentares, neste caso os mimivírus, e que depois a sua involução, portanto, poderia levar aos vírus mais simples, como eu falei há pouco, portanto constituídos apenas por seu ácido nucleico e a sua estrutura proteica. Em 2019 publicamos mais duas espécies novas daquela família de vírus que apareceram, em anfíbios, curiosamente, e peixes também, o que indica que nós, à medida que vamos conhecendo, vamos tendo que adicionar novas espécies a cada uma das famílias. E aquilo que também estamos a começar a observar é que estamos a encontrar vírus que têm características tão próprias e tão diferentes que temos que os classificar numa nova família. E aquilo que estamos a observar é que provavelmente vamos ter milhões de vírus que nós nem fazemos ideia que existem. Provavelmente até vamos encontrar formas de vírus novas que nós próprios pensamos que nunca existiriam. E esse é o outro problema. E ninguém sabe, ao certo, quais são as implicações que isso vai trazer, se isso é perigoso ou não para os humanos ou para outra espécie animal, não sabemos.
O medo causa paralisia social, política e económica. Mas também a excessiva confiança de que tudo está sob controle pode induzir escolhas erradas. A determinação que incorpora ciência e constrói soluções com a natureza abre a porta aos líderes do futuro. Qual é o paradoxo? Isto aparece em 70 aparece nos anos 50 e depois temos 2 prémios Nobel da Medicina em 73, virólogos, a dizer é a altura de fechar, de acabar com as doenças. As doenças, é a altura de fechar o livro das doenças infecciosas. Já não vale a pena estudarmos. Nós estamos num ponto em que vamos acabar com elas. Isto é 73, depois há um outro alto dignatário norte-americano, médico, creio eu que presidente do National Institute of Health, ou algo similar ao Fauci contemporaneamente, e que diz, pá, as infecciosas são doenças do passado. As vacinas de RNA têm a capacidade de fazer as células produzir a proteína S, a proteína spike, e esta proteína é aquela que vai ser utilizada pelo vírus para se ligar à proteína AC2. Os anticorpos têm uma região, que é chamada região variável, que é a parte que vai detectar os antigénios. O que é um antigénio? Tudo aquilo que é estranho ao nosso organismo. Tudo o que é estranho ao nosso organismo, nós temos então estes anticorpos, detectam essas moléculas, neutralizam-nos e enviam informação a outras células que vão lá e vão destruir esse agente patogénico. É assim que isto funciona. E, portanto, para que isto aconteça, desde o processo de infecção até criarmos um anticorpo efetivo, demora mais ou menos 1 semana a 10 dias. Com o processo de vacinação, aquilo que se está a tentar fazer é o seguinte: toma a vacina, vai criar esses anticorpos, e se nós estivermos outra vez em contato com um vírus, vamos ter uma resposta muito rápida e muito maior quantidade de anticorpos. Portanto, num dia ou 2 conseguimos eliminar a infecção. Febre amarela, por exemplo, é um vírus de RNA e a vacina é extremamente eficiente, e é extremamente eficiente só com uma toma. O vírus da gripe precisamos, exatamente por causa de estar constantemente a modificar, e também por causa do nosso próprio sistema imune produzir ou não produzir uma memória muito específica relativamente à vacina ou relativamente à infecção. Então precisamos de ter umas estratégias novas para estar a acompanhar a evolução do vírus, o nosso sistema imune, e então temos 2 hipóteses. Uma delas é fazer aquilo que a Organização Mundial de Saúde faz, por exemplo, para a gripe, que é estar constantemente a fazer monitorização das estirpes que estão quer nos animais, quer nos humanos, a tentar perceber se há alguma estirpe nova que vai conseguir ter vantagem e começar a replicar-se em humanos. Ou também o outro tipo de monitorização que se faz é tentar perceber se as pessoas estão a criar anticorpos eficientes depois de serem vacinadas para os vírus que estão a circular. E então este exercício de monitorização acaba por ser uma mais-valia imensa. A utilização de vacinas de marcas diferentes para a primeira dose e para a segunda dose não foi testada, e por isso há sempre uma certa preocupação de qual vai ser a resposta. Em termos globais, como todas estas vacinas que foram aprovadas, introduzem no organismo a mesma proteína, que é a proteína S do vírus, e do ponto de vista da vacinologia, da imunologia, aquilo que se pretende com a segunda dose é fazer uma outra resposta imunitária semelhante à da primeira dose. Em princípio, a segunda dose de marcas diferentes deve ser capaz de induzir esta resposta. Por exemplo, para torná-la melhor, para cobrir eventuais variantes para as quais a vacina original não seja tão eficaz. Eu sou professor na Faculdade de Ciências Médicas, sou professor de Microbiologia e eu atuo do hospital, que tem a ver mais com a rotina hospitalar na área das análises clínicas. Se ele está-se a adaptar,
nós também vamos ter que nos adaptar. Portanto, temos também que responder ao princípio do Darwin, ou seja, nós vamos ter que, para já, avançar agora com esta geração de vacinas que nos dá alguma proteção, mas no futuro vamos ter que caminhar para uma situação parecida àquela que é da gripe, que é temos que ir adaptando as vacinas. Portanto, ou seja, não olhar para isto como um ar dramático, mas a vacina não funciona. Não, a vacina para já agora vai funcionar, mas com o caminhar, o vírus vai aparecendo com mais mutações que vão conferindo maior resistência, portanto, às nossas defesas e, portanto, nós vamos ter que ir adaptando as vacinas. Se é uma vez por ano, se é uma vez de 2 em 2 anos, não consigo responder. Mas, portanto, vai ser a nossa resposta biológica, seguindo o princípio do Darwin, vai ser precisamente essa. E só quando esses imunizados forem em número muito elevado, claramente à roda dos 7,5 milhões, 8 milhões, é que vamos ter uma redução natural da pandemia devido ao facto de não termos propagadores, de não termos suscetíveis suficientes para a pandemia se espalhar. E isso é que é importante, é conseguir vacinar a população toda antes que as variantes nos ganhem o terreno. Algo que ainda não se sabe é a duração da proteção que é conferida pelas vacinas. Vai-se saber com o seguimento das pessoas vacinadas. Não é algo anormal termos vacinas que necessitam de um reforço ao fim de alguns anos e não se sabe o que é que acontece em relação a esta vacina. Outra situação que também é possível é que o vírus não vai ser erradicado da população mesmo que nós chegarmos à imunidade de grupo. E também é possível que a interação com o vírus que se vai manter em circulação no nosso ambiente vá, de uma forma natural, reforçar as nossas defesas. Ou seja, estando vacinados, nós estamos protegidos contra a doença grave e, eventualmente, ao contactarmos com o SARS-CoV-2, estando vacinados, vamos estar protegidos dessa doença grave e vamos ficar com uma imunidade reforçada seguindo, como consequência dessa interação com o vírus. Isto também pode ser uma situação que faz com que cheguemos a um equilíbrio que leve a uma menor necessidade de uma revacinação contínua, que poderá ser restrita a alguns grupos de pessoas mais vulneráveis, em que o contacto com o vírus possa ser muito mais perigoso, mas é possível que para o grosso da população isso não seja necessário. O que me surpreende nesta forma do coronavírus é o facto de não ter aparecido muito letal. Se olharmos bem, quer dizer, a taxa de letalidade deste vírus é relativamente baixa. O que me deixa pensar é que provavelmente a forma mais grave ainda não apareceu. Irá aparecer. E só depois de aparecer a forma grave, então podemos ter novamente um equilíbrio entre as duas forças. Portanto, aquilo que eu estou à espera é que o vírus, na altura em que a vacinação estiver de facto muito forte, que possam aparecer mutações no vírus que o tornem mais virulento, mais agressivo e que aumente a sua frequência. E que depois disso acontecer, eu estou à espera que o vírus diminua, se torne menos virulento e comece então a entrar em equilíbrio com um hospedeiro e passar a ser endémico nas populações humanas e ter o problema resolvido. É o que eu espero. Temos vários métodos descritos para identificar e diagnosticar este tipo de vírus. Adicionamos sempre controlos positivos, que emitem sinal, ou seja, a amplificação. E aqui em baixo temos, como podem observar, as nossas amostras negativas, bem como o controle negativo. O homem mimetizou algumas estratégias depois de estudar animais e plantas. Foi assim que os carros ficaram mais leves e seguros e conseguimos produzir equipamento hospitalar que repele micróbios indesejados. Teremos de continuar a ler e a mimetizar a natureza. E um dia, quem sabe, conseguiremos garantir espaços fechados, livres de vírus pandémicos. Se estivermos a pensar em terapia fágica e a utilização de bacteriófagos no tratamento de infecções, só podemos considerar aqueles que são, de facto, estes estritamente líticos e não vão integrar o seu genoma no genoma da bactéria para evitar estes problemas de transferências de genes, de resistência e virulência. A procura das tais bio-based solutions, ou seja, soluções de base biológica, estão na ordem do dia, em que os vírus, presumo eu, que vão ter um papel absolutamente fundamental no futuro.
ratinhos que tinham o cancro do pâncreas, por exemplo, ao utilizarem o vírus do micosoma removia as células cancerígenas, mas não afetava as células do ratinho. E, portanto, havia uma redução muito significativa no cancro dos ratinhos. Portanto, o que eles querem fazer, ao fim e ao cabo, é transpor isso e utilizar este vírus, o vírus do micosoma, como um agente oncolítico que vai destruir as células cancerígenas humanas. Chegássemos à conclusão que havia um mecanismo que fosse só e apenas utilizado por vírus dentro da nossa célula, mas que não fosse de todo nunca utilizado por nós, é que poderíamos idealizar uma forma de bloquear esse tipo de fenómeno biológico ou de processo biológico. A ideia é sempre essa, não é? Bloquear qualquer coisa que ou nós não tenhamos ou que não nos faça falta durante um curto espaço de tempo enquanto estamos a utilizar o antiviral. Ao contrário dos antibióticos, que um antibiótico serve para matar um conjunto enorme de espécies bacterianas, são inespecíficos, os bacteriófagos são mesmo muito específicos. É quase necessário isolar a bactéria que está a causar a infecção para se conseguir encontrar. Normalmente existe um banco de bacteriófagos, vai-se buscar ao banco de bacteriófagos um conjunto de bacteriófagos que seja eficaz contra essa bactéria. Portanto, é muito personalizado. Estamos à procura de bacteriófagos que infectem bactérias que nos são patogénicas e é nas águas residuais que essas bactérias existem em grande número. E, portanto, lá encontramos uma grande diversidade e uma grande quantidade de bacteriófagos. Aliás, temos mais ou menos uma ideia que conseguimos encontrar até 100 milhões de partículas virais por cada mililitro de água residual. O que esteve aprisionado durante as últimas glaciações pode, nesta geração, ver a luz do dia. Novos vírus e bactérias serão libertados no meio ambiente. Irão causar alguma perturbação? Simplesmente não sabemos. Meu nome é Joana Silva, eu sou investigadora no Centro em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto. Tenho trabalhado em primatologia de espécies de primatas africanos e na interface entre a relação entre os primatas e os seres humanos. Os primatas estão distribuídos mais ou menos ao longo do Equador. É uma região que tem muitos países em desenvolvimento e em crescimento acelerado. E, claro, as pessoas precisam de comer, portanto, as técnicas de agricultura estão a mudar de uma forma mais artesanal para uma coisa mais industrial. Depois, o facto de existir cada vez mais acessibilidade, construção de estradas, por exemplo, porque agora se vai abrir uma mina em determinado local, essa construção de estrada aumenta a caça, porque é uma porta de entrada para um sítio que antigamente era remoto e era de difícil acesso. Neste momento é necessário construir-se uma estrada para se buscar minério, portanto vão passar caminhões, a estrada vai ser grande e, portanto, é uma autoestrada para depois se desenvolverem outro tipo de atividades. Quando estamos a falar em sociedades em que se espera um crescimento que em termos de biologia não é possível, que é permanentemente, ou seja, não há nada que seja sustentável, um crescimento exponencial, um crescimento anual. Portanto, isso não é sustentável porque os nossos recursos são limitados. De uma forma ou de outra, como estávamos a falar há pouco, isto é tudo a tal One Planet, One Health. Se eu tirar um L da cadeia, eu posso não saber o que é que ela está a fazer, mas vou sentir os impactos. Muitos bacteriófagos são estes temperados, não é? São excisados das bactérias com aumento de temperatura. Portanto, eles estão lá numa forma dormente, dentro do cromossoma bacteriano, mas se a temperatura aumentar, e basta 2 graus, vai haver a excisão do bacteriófago, ele vai arrebentar a célula e vai libertar-se para infectar outras células. Ou seja, estes fenómenos de transferência genética horizontal podem ser potenciados com o aumento de temperatura. Nós temos uma colaboração com a Noruega, com uma colega minha do CIMAR, e nós próprios encontramos agora 8 vírus novos que nunca tinham sido detectados. Nem sabemos ao certo quais são as implicações, não fazemos ideia. Mas o que sabemos é que existem
E, portanto, aquilo que se está a começar a reparar é que a diversidade de vírus que existe no mundo é brutal. Todos os dias, praticamente, se encontram novos vírus e portanto, temos aqui um problema enorme de libertação de novos vírus que estavam aprisionados e nós não sabemos quais são as consequências. É como ir à Amazónia e tentar fazer, basicamente, o que estamos a fazer, a destruir a Amazónia, a libertar agentes infecciosos que passam a estar, muitos deles, pela primeira vez em contato com os humanos e nós não fazemos ideia exatamente o que é que vai acontecer. O comércio vai aumentar, o uso de terra vai continuar, a desflorestação também vai continuar, a agricultura industrial também vai continuar, as urbanizações desorganizadas também. E eu estou-lhe a falar de tudo isto, são cerca de 2/3 das causas das zoonoses. As bushmeat markets, ou seja, o uso da caça ilegal, o uso a venda de caça ilegal, ou os wet markets, como em Wuhan, são 3% de todas as doenças emergentes. E, portanto, estamos a ver que, se calhar, as escolhas são um bocadinho mais difíceis. Impelem-nos para um futuro que já há muitos jovens que o exigem, não é? Que intimamente que não podemos continuar assim, que não há planeta B. A corrida à exploração do espaço está lançada. As gerações que vão fazer a grande travessia até Marte estão a nascer. Mas só conseguiremos fazer viagens interplanetárias se mantivermos os ecossistemas saudáveis. O fim da pandemia pode ou não estar próximo, mas há uma certeza. A caixa dos vírus há muito que foi aberta. Como vamos agir no futuro? A ciência e o bom senso confirmam que continuar a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes é prova de insanidade. Os vírus são parasitas intercelulares obrigatórios. A humanidade, não.